This call is now being recorded. Noite. Vamos iniciar nossa aula sobre medidas de posições. Nessa aula, temos que calcular medidas que possibilitam representar conjuntos de dados relativos à observação de determinado fenômeno de forma resumida. São as medidas de posições. Tais medidas orientam o quanto a posição da distribuição no eixo dos números reais possibilita comparações de séries de dados entre si pelo confronto desses números. São chamadas de medidas de tendência central, pois representam os fenômenos pelos seus valores médios em torno dos quais tende a concentrar os dados. No decorrer da aula, a gente vai mostrar os tipos de medidas de posição. Essa afirmação aqui vai ficar mais clara. A medida de tendência central, mais ou menos medindo onde os dados estão se agrupando. Quando a gente tem uma média simples, a gente está vendo que os dados giram em torno daquele número que é a medida de tendência central. Vai ficar mais claro como eu mostrar as definições e calcular os tipos de medida de tendência central. Seja um x1, x2, xn, a média aritmética é simples de x. Seja x1, x2, xn, a variável que a gente encontrou na pesquisa. A gente chama de x, aqui nesse caso, a gente começa a chamar de x, o espaço todo dessas amostras. É como se x fosse um valor todo para esse agrupamento de amostras. Cada xn desse é uma amostra específica. A gente representa a média aritmética de x por x com a barra em cima. E a métrica é simplesmente a gente somar todos esses valores encontrados na amostra e dividir pelo número total de elementos, que é a média, como vocês todos devem conhecer. Somar todos os elementos e dividir pela quantidade deles. Aqui um exemplo. Nesse exemplo, a gente vai determinar a média aritmética desse conjunto de dados aqui. A média aritmética é simplesmente somar todos esses números e dividir pela quantidade deles. A gente pode contar que existe 5 elementos. Então, a gente vai somar esses valores aqui, 3, 6, 9, 10 e 11, e dividir por 5. A gente encontra o valor médio como igual a 7,8. Quando os dados são agrupados em uma distribuição de frequência, calcularemos a média aritmética dos valores de x, ponderando pelas suas respectivas frequências absolutas. Agora a gente vê como a média está agrupada, a gente vai multiplicar o valor pela frequência que está relacionada a ele. Isso aqui é para um dado discreto. A gente chama a média para dados agrupados. Aqui a gente está ensinando para calcular primeiro calcular a média aritmética para um conjunto de uma distribuição de frequência que está numa forma de dados contínuos, discreto. Que é simplesmente o valor da variável x pela frequência e dividir pela soma de todos os elementos da frequência, que vai ser o tamanho da amostra. Aqui um exemplo de calcular a média aritmética dessa distribuição de frequência. Então a gente vai pegar, para a gente fazer isso, para fazer isso de uma forma mais simples, ele vai estender essa tabela dessa forma. A gente vai fazer essas duas primeiras colunas, são a tabela que a gente teve. A gente faz aqui o somatório da frequência, que deu 14. E a gente constrói uma terceira área para xi vezes a frequência. Que a gente fica bem fácil de medir, fica mais fácil de calcular a gente fazendo esse tipo de tabela. Aqui é só multiplicar o valor, por exemplo, 1 por 2 vai dar 2. 2 por 4 dá 8. 3 por 5, 15. 4 por 3, 12. A gente soma tudo aqui, a gente já tem x vezes fi, já tem o somatório de fi. Então aqui é só substituir na fórmula que a gente já consegue encontrar a média de uma forma mais simplificada. Desse jeito aqui fica mais fácil você calcular a média sem erro. Construir essa terceira coluna na tabela, fazer a multiplicação dos dois elementos na linha, os elementos das duas primeiras linhas, e somar. Fica mais fácil calcular a média de uma distribuição de frequência acumulada. Aqui nesse exemplo,
a gente vai mostrar como calcular uma média de uma distribuição de frequência contínua. Nessa distribuição de frequência contínua, aqui a gente tem uma pesquisa estatística que relacionou a renda familiar e a renda, essa pesquisa em relação à renda familiar das famílias. A gente dividiu o dado coletado em 5 classes. A classe aqui tem amplitude de 2. A gente, com agrupou os dados, a gente encontrou essa tabela aqui de distribuição de frequência. E como a gente está calculando a média de uma distribuição de frequência para a variável dessa forma aqui, a gente vai calcular a média em relação ao ponto médio. Então, essas duas primeiras colunas aqui dessa tabela são os dados que a gente obteve. Aqui a gente fez a somatória da frequência com igual a 40, e a variável que a gente vai estar trabalhando vai ser o ponto médio de cada uma dessas classes. Aí a gente calculando o ponto médio de cada uma dessas classes, e depois a gente faz o cálculo de xi por f, a gente calcula, a gente vai ter uma função que vai ter a frequência e a variável xi. Então, a gente calcula essa última linha, que é xi vezes fi, e somar a frequência toda. E aqui fica também uma forma simples de calcular a média. A gente já encontrou esses dois valores aqui, o valor de fi e o valor para somatório da frequência. Então, aqui apenas substituindo essa fórmula, a gente encontra a frequência, a média dessa distribuição, igual a 6,7. Essa aqui, a média geral, é uma média que a gente obtém, como a gente já conhece, cada média é diferente, para cada diferente de frequências já distribuídas. Cada um desses xi aqui, no caso, ele vai ser tipo uma pesquisa que vai ter uns dados de uma certa variável. Você pode xi como uma amostra de uma população. Cada um desses x1, x2, xk, ele pode ser uma amostra de uma população, e esse xk vai ser a média de cada uma dessas amostras. Então, se a gente juntar todas essas amostras, a gente vai calcular a média geral. A gente pode juntar cada uma dessas amostras e calcular a média geral em relação a essas séries ou amostras. E essa média geral é dada. A gente pega a média de cada um desses xi e multiplica pelo número de elementos que cada uma dessas amostras teve. E divide pela soma total de elementos que essa amostra tem. Então, a gente obtém uma média geral da variável x dessa forma. Aqui, exemplo, a gente vai mostrar como calcula a média dessas séries. É como eu disse, cada uma dessas séries é tipo uma amostra. Aqui uma amostra com 5 elementos, e a gente tem a média igual a 6. Aqui uma amostra com 3 elementos, a gente tem a média igual a 2. Aqui uma amostra com 5 elementos e temos a média igual a 11. Então, a média geral vai ser, a gente pega esses valores N1 multiplica por X1, N2 multiplica por X2, e N3 por X3, soma e divide pela somatória de todos esses N. Então, a gente vai encontrar que a média geral vai ser igual a 7. Agora vamos falar sobre a média geométrica. Seja x1, x2, xn, valores da variável x. E cada um desses valores, ele está com a frequência f1, f2, fn. A média geométrica dessa variável é dada por essa fórmula aqui. A gente vai usar o símbolo mg para denotar a média geométrica. E a média geométrica vai ser a raiz, com o índice da raiz sendo o somatório da frequência, que é o tamanho da amostra, como a gente tinha falado, a gente já viu na discussão da aula anterior e nessa aula também. Esse somatório de FI
é o tamanho total da amostra. Então, a média geométrica vai ser a raiz com índice sendo o tamanho da amostra de cada um desses xi, esse x1, x2, xn, elevado à sua respectiva frequência. É o produto desses elementos e cada um está elevado à sua respectiva potência. Você vê que isso aqui é uma conta muito grande para fazer, se tiver os xi ou os fi grandes. Essa aí é uma conta muito trabalhosa. E, em particular, quando todas as frequências de cada um desses elementos é 1, nós vamos ter que a forma da média geométrica vai ser dada por esse seguinte modo. O índice vai ser n, que vai ser o somatório de todos esses fi aqui, quando é 1. Quando são 1, o somatório vai ser n. E pela raiz com índice n do produto de todos os elementos da variável x. Aqui é um exemplo, aqui nesse exemplo 5, nós estamos calculando a média geométrica para um FI. A gente está calculando aqui esse exemplo da média geométrica para. Esse aqui é o caso que quando todos os FI são iguais a 1. Então, aqui a média geométrica vai ser a quantidade total de elementos, que no caso aqui temos 5, a raiz de 5, que é a quantidade total de elementos, pelo produto desses elementos aqui. A gente vê que essa aqui já é uma conta um pouco mais complicada de fazer, que quase de fazer com calculadora. E calculando isso aqui usando a calculadora, a gente encontra que esse resultado é igual aproximadamente a 12. Aqui vamos calcular uma média geométrica de uma população dessa distribuição aqui. A gente observa que aqui vai sair uma conta muito complicada se for fazer direto pela definição. A gente somar aqui essa frequência, ela acho que vai dar um valor igual a 22, né? Vai dar 22 aqui a frequência, você calcular 22, o produto de cada um desses aqui elevado a esses índices vai dar uma conta que vai ter muito índice. Então, a gente vai usar uma propriedade da função exponencial e logaritmo. A gente tem a função logaritmo e a função exponencial, né? Como vocês devem saber do ensino médio e tudo, você tem a função logaritmo. Você tem que essa função logaritma de x igual a y vai ser equivalente a x ser igual a y elevado a d. E essa função logarítmica aqui tem várias propriedades. Por exemplo, você tem logaritmo de x elevado a uma constante, a um número real k, vai ser igual a k vezes logaritmo de x. Então, a gente vai usar essa função logaritmo para ajudar nesse caso. Vou mostrar como é que a gente usa o logaritmo para ajudar nesse caso aqui. A gente tem nossa fórmula. Aqui a gente tem uma função aqui, tem um exponencial. Então, a gente vai aplicar logaritmo nessa função aqui. A gente já
que quando a gente trabalha com raiz, a gente já supõe que um valor que está nessa raiz aqui vai ser um valor positivo. Então, a gente já está supondo aqui que, por exemplo, que esse x1, xn já são valores positivos aqui. Aqui a gente usa a propriedade do logaritmo. A gente sabe que raiz n de um número x vai ser igual a x elevado a meio. Então, vamos ter que esse logaritmo aqui da direita, ele vai ser igual a logaritmo de logaritmo de x1 elevado a f1, logaritmo de x1 elevado a f1 vezes x2 elevado a f2, vezes xn elevado a fn sobre somatório de f e aqui a gente usou essa propriedade aqui do logaritmo. A gente usou a propriedade que log de x elevado a gente usou essa propriedade da raiz e também a gente usou a do logaritmo que usou essas duas propriedades, a propriedade daquela propriedade da raiz, a propriedade do logaritmo, e a gente encontrou essa função aqui. A gente sabe que o logaritmo também tem essa propriedade. Log de x vezes y é igual a log de x mais log de y. O logaritmo, de certa forma, transforma um produto em uma soma. Então, a gente vai usar de novo essa propriedade aqui, que logaritmo de x elevado a k é igual a k vezes log elevado a x, e logaritmo de x vezes y é igual a logaritmo de x mais logaritmo de y. A gente usa essas duas propriedades ao mesmo tempo. Nesse denominador aqui, a gente vai encontrar a seguinte fórmula. Isso tudo está sobre somatório das frequências. Então, a gente vai ver que o logaritmo da frequência da média geométrica vai ser igual a essa expressão aqui. A gente vai usar essa expressão aqui para calcular a média geométrica de uma distribuição com esses valores f1, f2,
grandes. E o último passo, que é após calcular essa média geométrica, a gente pega e faz isso. Aqui essa propriedade é que o logaritmo, essa última propriedade aqui, é que o logaritmo e a exponencial, elas são uma função inversa da outra. Então, a gente vai ter que a média geométrica vai ser igual a 10 elevado ao logaritmo da média geométrica. Então, a gente primeiro usa essa fórmula para calcular o logaritmo da média geométrica e depois a gente eleva esse logaritmo, a gente eleva 10 pelo logaritmo da média geométrica e encontra o verdadeiro valor da média geométrica. No slide tem esse exemplo feito. Como eu escrevi aqui, usando o logaritmo e fez a simplificação que eu expliquei agora, a gente encontra esse resultado. Aqui eu usei essa fórmula, encontrei o logaritmo da média geométrica igual a esse valor. Então, o valor da média geométrica, então, o valor da média geométrica vai ser 10 elevado a 0,285, que é igual a esse valor aqui, da verdadeira média geométrica. Agora, outro passo que a gente estuda aqui é a média harmônica. A média harmônica é dada por essa fórmula aqui, e quando a frequência é igual a 1, a gente tem esse valor de harmônica. Aqui é um exemplo do cálculo da média harmônica, que a gente apenas inverte o valor de cada um dos termos, soma, e a gente divide a quantidade de elementos pelo inverso de cada um desses elementos aqui. Agora a gente vai estar calculando outro tipo de média, de medida de dispersão, é uma medida posicional, que a primeira medida que a gente está calculando desse tipo é a mediana. Essa mediana seria um valor que vai dividir a sua amostra em duas partes. E cada uma dessas partes vai ter 50% da quantidade de termos dos dois outros. Esse tipo de média mediana, esse tipo de média que eu vou mostrar agora, que é mediana, quartis, decis, percentis, eles são médias que são chamadas de médias posicionais, que eles dividem a amostra em várias posições. É. Quando a gente está trabalhando com a variável discreta, é mais fácil calcular a mediana. A gente tem uma amostra que n elementos. Se n for ímpar, a mediana será o elemento central que vai ser o elemento de ordem n mais 1 sobre 2. Caso a ordem o número, caso a quantidade de elementos na nossa amostra seja par, a mediana vai ser a média entre os elementos de ordem centrais, que vai ser o elemento de ordem n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Aqui temos os exemplos. Dessa amostra aqui, temos 11 elementos. Logo, a mediana vai ser o elemento de 11 mais 1, que é igual a 6. Aqui a gente olha na frequência acumulada para achar esse elemento de ordem 6. A gente vê que os primeiros valores aqui dessa coluna de ordem acumulada vai ser 4. A gente tem que 1 e 4 são menor que 6. Então, a mediana, o sexto elemento não está em nenhuma dessas duas primeiras classes. Agora, a terceira classe já tem um valor 9, menor que 6. Então, o elemento de ordem 6 vai estar nessa classe aqui, que vai ser 3. A gente vê quando o elemento é par, é bem fácil de achar o valor da mediana olhando essa tabela com a frequência acumulada. Aqui nesse outro exemplo 9, a gente tem 42 elementos, que é o número par. Então, a mediana
ela vai ser a média entre os elementos de ordem 42 sobre 2, que é 21, e o elemento de ordem 42 sobre 2 mais 1, que vai ser 22. Então, a gente tem que encontrar o elemento de 21 e 22 na tabela. Mas nós vemos aqui, olhando a frequência acumulada, que 5 e 15 são menor que... Então, o elemento de 30 é maior que 21. Então, o elemento de ordem 21 vai estar nessa terceira classe aqui, que vai ser 87. E, novamente, a gente vê que 5 e 15 é menor que 22 e 30 é maior que 22. Então, o elemento de ordem 22 também vai ser 87. Então, nós temos que o elemento de ordem 21 e 22 é 87. Então, assim, a média de... Como esses dois valores são iguais, a média desses valores vai ser igual a 87 também. E assim, a mediana, nesse caso, vai ser 87. Calcula-se. Agora a gente vai ensinar como calcular a mediana com a variável contínua. Primeiro que a gente faz é calcular o elemento. A gente calcula o n sobre 2 e vê qual é a classe que esse elemento está pertencendo. Como a variável contínua, a gente não precisa se preocupar muito se n é par ou se é ímpar. E pela acumulada, a gente vai identificar qual é a classe que contém a mediana. A gente chama MD a classe que contém a mediana. Então, a gente utiliza essa fórmula aqui. Eu vou oscilar de quais são cada um desses valores aqui. Então, aqui o caso para qual a mediana não variável contínua é apenas identificar bem cada um desses valores. Calcular esse n sobre 2 para conseguir achar quem é a classe, que vai estar a mediana, e calcular aqui o MD e conseguir achar cada um desses valores aqui dessa fórmula e aplicar. Esse IMD, esse LMD aqui, é o limite inferior da classe MD. N é o tamanho da amostra, ou o número de elementos da classe. Esse somatório de F é a soma das frequências anteriores à classe MD. Esse H é a amplitude da classe MD. E F de MD é a frequência da classe do MD. Aqui vou mostrar um exemplo para calcular a mediana dessa distribuição. A gente tem que N é 58, então a classe que vai ter MD vai ser a classe que vai ser 20, então, N sobre 2 aqui a gente tem que é 29. Então, a classe MD é a classe que está contendo 29. Aqui a gente olha na frequência acumulada, e 29 é maior que 17 ou 25. Então, a classe que vai estar mediana vai ser 55 a 65. Então, a gente vai aplicar a fórmula. A gente vai identificar esses valores aqui e aplicar a fórmula. Aqui a gente vê que a classe que a gente tem a média de 5 a 65, então o limite inferior da classe vai ser 55. O N a gente sabe que é 58. O somatório de F, que é a frequência anterior à classe MD. Frequência anterior à classe MD, que é a classe 55, aqui a gente vê que a frequência aqui anterior à classe 55 a 105 é 17. Então, o somatório de F vai ser 17 nesse caso. H, que é a amplitude da classe, vai ser 65 menos 55, que é 10. E a frequência da classe MD, a gente tem aqui que é 18. Então, a gente substitui todos esses valores aqui na forma e calcula, a gente encontra que a mediana, nesse caso aqui, vai ser 61,67. Agora vamos para estudar o que é um quartil aqui. O quartil é como a mediana, é uma outra medida de posição. Esse quartil, ele vai dividir nossa amostra em 4 partes iguais. E cada uma dessa quarta parte vai ter 1/4 da
do valor da amostra, que seja 25% dos elementos da amostra vai estar em cada uma dessas quatro partes. Aqui, nessa figura, a gente tem um grafo de como está dividida a amostra. A gente vai ter o menor elemento, a amostra vai vir do menor elemento até o primeiro elemento do quartil, que vai dividir a amostra em 25%. Esse primeiro elemento, ele vai ter esse Q2 vai dividir a amostra em outro 25%. Mas observe, esse Q2 ele coincide com a mediana, pois todos os elementos menores que é o Q2, esse Q2, ele está dividindo a amostra em duas partes também. E vai ter esse Q3 que vai dividir que entre o Q2 e o Q3 vai ficar 25%. E por fim, a amostra vai terminar no elemento máximo. Entre o Q3 e o elemento máximo vai ter 25% da amostra. Observe que a gente já tem a forma de calcular Q2, então a gente só vai mostrar a fórmula aqui para calcular o Q1 e o Q3. A forma que a gente usa para calcular o Q1 e o Q2, a gente vai mostrar aqui a fórmula para variável contínua. O Q1 é o primeiro quartil que deixa 25% dos elementos, Q2 é o segundo quartil coincide com a mediana e deixa 50% dos elementos. Q3 é o terceiro quartil, ele deixa 25% ele deixa 75% dos elementos. Os elementos abaixo de Q3 vão ter 75% da amostra. Aqui a forma que a gente usa para a variável contínua para determinar o Q1. A gente calcula em sobre 4, identifica a classe que o Q1 vai estar pela frequência. E a gente vai aplicar a fórmula. Essa fórmula aqui a gente observa que é muito similar ao caso que a gente calculou para a mediana. Esse LQ1 ele vai ser o limite inferior da classe que está o Q1, classe Q1. O FQ1 é a frequência da classe Q1. O somatório de F vai ser a frequência da classe abaixo da classe Q1. Esse H vai ser a amplitude da classe Q1. E para o Q3 também é similar. Calcular 3 sobre N, 3N sobre 4, que é 3, basicamente 70% de N. A gente vai identificar a classe que esse elemento vai estar. E a gente vai aplicar a fórmula aqui. Aqui, no caso de calcular esse Q1, Q2, esse Q1, Q2, Q3, é bem similar ao caso que fez com a mediana. É só observar a fórmula e consegue encontrar os valores. A gente tem que o Q1 aqui, a gente vai primeiro calcular Q1. A gente tem que N igual a 56, então o N sobre 4 é igual a 14. Então a gente vai encontrar a frequência acumulada, a gente vai encontrar o elemento, a classe do Q1 a partir desse 14 nessa frequência acumulada. Que vê aqui na tabela da frequência acumulada, vê que 6 é menor que 14 e 21 é maior que 14. Então, a classe da frequência acumulada do Q1 vai ser 17 e 27. E a gente vai ter que o limite inferior da classe, 17 e 27, que é o LQ1, vai ser igual a 17. E a gente olha de novo na tabela de frequência acumulada para saber qual é a frequência que da classe anterior à classe Q1, que no caso aqui vai ser 6. A classe Q1 é 17 e 27, e a frequência acumulada anterior à classe Q1 vai ser 6. E a amplitude da classe aqui a gente tem também que vai ser 27 menos 17, que é 10. E a frequência da classe Q1, a gente olha essa tabela e encontra que a frequência da classe Q1 é 15. Então, agora apenas substituindo esses valores na fórmula que a gente tem no slide anterior, a gente encontra que o Q1 vai ser 22,33.
A gente calcula agora esse valor Q2, que é igual à mediana. A gente vai encontrar a classe da mediana, que a gente olha para a força acumulada e procura esse valor aqui, 28. A gente vê que 21 é menor que 28 e 41 é maior que 28. Então, a classe que está a mediana, que é o Q2, vai ser a classe 27, 37. Temos que o limite inferior dessa classe que está a mediana vai ser 27. O N aqui a gente sabe que é 56. A gente olha a tabela de novo para procurar a frequência acumulada. Vê que a frequência acumulada da classe anterior à classe 27, 37 é 21. A gente olha de novo para a tabela e vê que a frequência da classe na mediana, que é a classe 27, 37, é igual a 20. E aqui, depois que controla esses valores, é apenas substituir eles na fórmula e calcular. Substituindo os valores na fórmula e calculando, a gente encontra a mediana igual a 30,5. Agora a gente faz esse mesmo processo por P3 usando a fórmula similar. Para n igual a 56, a gente calcula o P3 para n igual a 56. É 3n sobre 4, 42. A gente olha a frequência acumulada e acha a classe que 42 pertence. A gente tem 42 é maior que 41 e menor que 51. Então a fase da Q3 vai ser 37 a 47. A gente vai ter que o limite inferior dessa classe vai ser 37. O somatório dessas frequências a gente olha de novo para essa classe, essa tabela aqui, e vê que é 41. E a frequência da classe Q3 é 10. Então aqui, apenas substituindo esses valores na fórmula, encontramos que o Q3 vai ser 38. Decis, como quartis, os decis são valores que vão dividir a série em 10 partes iguais. A forma desse caso também, essa forma do caso do decis, ela é muito semelhante à forma que a gente usou no quartis. E vai ser dada desse mesmo modo de obter muito similar. A gente calcula I vezes N divide por 10, e a gente olha para a classe que está aqui, esse valor pertence, usando a tabela de frequência acumulada, e a gente usa a mesma forma, basicamente. É só encontrar esses valores aqui e substituir que a gente acha a mesma fórmula. No caso dos que essa forma no DSIS. Aqui é o valor mínimo, aqui é o valor máximo, aqui é o valor máximo da amostra. É cada uma dessas partes aqui. Aqui desse 1. É cada um desses aqui que vai ter o desse 9. Vai dividir essa amostra aqui em 10 partes. A gente vê que vai ter 4 divisores, esses 4 valores aqui, que a gente vai ter que obter usando aquelas fórmulas. Por isso que essa fórmula está escrita aqui do I variando de 1 a 9. Que a gente tem tipo uma reta, a gente faz 9 cortes numa reta, então vai ter em 10 pedaços. É tipo, a gente conta por esse princípio aqui. Por exemplo, você tem uma linha. Se você faz 2 cortes, você tem 3 pedaços. Se faz 3 cortes, tem 4. Faz 4 cortes, tem 5 pedaços. 6 cortes, tem 7 pedaços. E esses D1, a gente chama esses pedaços assim, a gente faz 9 cortes, e chama cada um desses cortes ordenando aqui D1, D2, D3, D4,
D5. A gente corta a tabela de amostras. A gente faz 9 cortes, cada um desses cortes chama de D1 a D9. Então a gente vai estar dividindo a amostra em 10 pedaços, usando essas 9 pontos que separam a reta. E a fórmula que a gente botou naquele slide é para obter cada um desses valores apenas pelo esse índice que aparece abaixo dele. De uma forma geral, esse I está variando de 1 a 9, e substituindo o I que a gente está querendo encontrar nessa fórmula aqui, a gente já consegue encontrar o valor que está realmente separando. E aqui tem os índices, que aqui é um sumário de um índice cada um para a classe. Aqui é um caso bem similar ao caso que foi feito para a mediana. Nessa cientista, como os exercícios e quartilhas, vai dividir a série em partes iguais. Começa em parte, aquela parte que eu falei, tipo, com um corte você separa em duas partes, com 5 cortes e 6. Em corte você separa em mais uma corte. Então, a gente tem que encontrar, é possível encontrar 99 valores que, nessa parte de especificação, os valores que estão elevados em espécie. E essa fórmula aqui, que é bem similar para a fórmula da mediana, que a gente usa para calcular cada um desses percentis. Aqui nesse slide aqui tem um sumário mostrando é uma legenda para cada valor aqui está nessa fórmula. Agora a gente vai para a última medida de posição que a gente vai estudar aqui, que vai ser moda. A moda, como a gente sabe, é algo, quando você pode pensar, a moda é associada a algo que está aparecendo com mais frequência. No caso da estatística, a moda seria o valor mais frequente de uma distribuição. Para a distribuição sim, sem agrupamento, a moda é calculada simplesmente quando a que tem a maior frequência. Aqui nessa distribuição simples mesmo é fácil achar a moda. A moda seria a classe que vai ter a maior frequência. E no caso aqui é uma distribuição simples, então a moda vai ser o valor 248. É, para valores agrupados, uma tabela de distribuição de frequência agrupada, há diversas formas para calcular a moda. Primeiro vamos estudar a forma de Hilbert. Identificamos a classe modal, ou seja, a classe com maior frequência, e aplica essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é onde esse L é o limite inferior da classe modal, delta 1, a diferença entre a frequência da classe da moda e a classe imediatamente inferior. Esse delta 2 é a diferença entre a frequência da classe modal e a classe imediatamente posterior. E H é a amplitude da classe. Aqui nós temos uma distribuição de frequência. Acho que a internet falhou um pouco. A internet tem falhado um pouco agora. Vamos voltar para a explicação. Aqui é a legenda. Este L é o limite inferior da classe modal. Esse delta 1 é a diferença entre a frequência da classe da moda e a frequência imediatamente da classe imediatamente anterior, classe modal. Delta 2 é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente posterior. E a amplitude da classe modal. Você vai ver como isso funciona melhor com um exemplo. A classe modal seria a classe que tem maior frequência. No caso aqui, a classe modal é a classe
2 e 3, que vai ter a frequência 17. Então, a gente vai usar a forma de Kilby aqui. 2 e 3 da classe modal, então a gente vai calcular agora. O L, que é o limite de inferior da classe modal, vai ser 2. Então, a gente já vai calcular agora o delta 1 e o delta 2 dessa fórmula aqui. A frequência da classe anterior, classe modal, é 10. Então, delta 1 vai ser 17 menos 10, que é 7. A frequência da classe posterior, a classe modal, é 8. Então, delta 2 vai ser 17 menos 8, que é 9. E a gente vê aqui que a amplitude da classe modal vai ser 3 menos 2, que vai ser igual a 1. Então, a gente vai aplicar isso aqui na forma. Então, a gente vai ter que a nossa classe, que a nossa moda, usando essa forma de C-cube, vai ser 2,44. Para a moda também, a gente tem a fórmula de Pearson. A fórmula de Pearson vai ser dada por essa forma. A moda vai ser igual a 3 vezes a mediana da distribuição, menos 2, não, é 3 vezes a média da distribuição, menos 2 vezes a mediana da distribuição. Essa fórmula aqui ela vai dar uma boa aproximação da moda quando a distribuição apresenta uma simetria razoável em relação à média. Tipo, se a distribuição for um pouco métrica, isso aqui vai dar uma boa aproximação. E vamos determinar a moda usando essa fórmula de Pearson. Então, a gente vai ter que calcular a média e a mediana. O triplo da mediana menos a média, essa forma de Pearson. Então, aqui primeiro a gente vai calcular a média e a mediana. Vamos primeiro calcular a mediana. Para calcular a mediana, como a gente sabe, a gente faz essa tabela da frequência acumulada, a gente encontra a classe da mediana, a gente vê que 20,5 é maior que 13, menor que 30, então a classe da mediana vai ser 2 e 3. A gente tem que a média, o limite inferior da classe da mediana é 2, o N aqui a gente está usando é 43, o somatório da frequência anterior à classe da mediana vai ser 13, H1, e frequência da classe da mediana vai ser 17. Então, aplicando esses valores na fórmula, a gente vai ter que a mediana vai ser 2,5. Para a média, a gente toma os pontos médios de cada um das classes. A gente toma o ponto médio de cada uma das classes, que no caso aqui é 0,5, 1,5. E a gente faz essa tabela aqui, essa terceira linha da tabela, que é xi vezes fi. A gente soma isso aqui e divide pela frequência acumulada. No caso, a gente vai ter a média igual a 2,547. Então, no cálculo aqui da fórmula de Pearson, a gente vai ter que nossa moda vai ser 2,406. Bom, a nossa aula erra aqui.